assim o renascer. Morrer não é o fim. E tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, viu o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Aqui chegar. Então, meus irmãos, com essa prece, cantada não cantada, a gente chama o nosso irmão querido, amado, Robson, para fazer a nossa palestra da noite de hoje. Ele vai nos falar de Jesus nos lares e nos corações. E a gente agradece muito a tua presença, meu querido. Vem para cá com a gente. Muito obrigada. Deixa eu marcar. Boa noite. Boa noite. Até ontem eu estava planejado para fazer uma coisa, tá? E ontem eu resolvi mudar. Ó, vamos ver se vai dar certo. Antes de entrar no tema, né, Jesus nos lares e nos corações, que é um tema bem inspirador, né? Acho que não podia, hoje é dia 18 de abril, né, de 2025, né? A gente não pode deixar de destacar que hoje é a data da codificação da doutrina espírita, né? Então, em 18 de abril de 1857, numa época onde a grande maioria das pessoas está pensando em se aposentar, com 54 anos, Hipólito Leon Denisard de Rivail trouxe à lume a doutrina espírita, né? Trouxe à luz, né? Com todas as dificuldades daquela época, né? Em 1857. Na sequência, no dia 1º de abril de 1858, foi fundada então a primeira sociedade espírita, né, do mundo, né? Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, né? Em 1º de abril de 1858. Né? E nessa semana, dia 15 de abril, né, a gente completou aí aniversário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma semana cheia, né, de eventos para a gente se lembrar, celebrar e jamais esquecer, sempre lembrar, né? São fatos que nos emocionam, porque se não fosse por esses caminhos, nós talvez estaríamos em outros caminhos, né? Então essas criaturas abençoadas aí, que trabalharam muito para nós estarmos aqui. Eu havia planejado uma exposição focada no Evangelho e focada em alguns termos que Joana de Ângeles nos traz. Mas, há 4 dias atrás, eu terminei de ler em 2 sentadas este livro aqui, O Jovem Gesiel. Não sei se todos conhecem. É um lançamento da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo nosso querido irmão Gustavo Roman, que é gerente da área da Livraria Espírita, né? Livraria da Férgues. Esse livro aqui é uma linguagem para nossos jovens e é em 2 suspiradas que eu termino de ler.
né? Esse livro aqui tem extratos de uma das maiores obras da humanidade, né? Dito pelos venerandos, né? Espíritos, né? Que é a obra Paulo Estevam, né? Então, Paulo Estevam, por que é uma das maiores obras da humanidade? Porque trata de um romance, mas trata de história, de política, de ciência, de geografia, de matemática, de física, trata de todos os aspectos que nós precisamos para nos desenvolvermos intelectual e moralmente. E o nosso irmão Gustavo, ele trouxe um extrato da vida de Gisiel, né? Que depois se tornou Estevão. E eu, pela história desse espírito, eu pensei, por que não trazer o extrato do extrato deste livro, né? Para deixar vocês com vontade de ler, né? Porque me fez muito bem e contei essa história contei depois que o Davi leu, contei para ele também, né? Davi, nosso jovem lá de casa, né? Então eu vou me permitir fazer a leitura de alguns resumos que eu fiz dessa obra, pode ser? Então tá bom. Então o jovem Gesiel começa assim: Jesus tinha uns 10 anos e sua presença mudava tudo à sua volta. O Império Romano crescia forte. Chamo-me Gesiel e nasci nessa época numa família equilibrada e tradicional. Meu pai era um homem dedicado e disciplinado e minha mãe amorosa e cheia de vida. Cresci em Corinto, na província de Acaia. Os romanos, com seu exército imponente e suas legiões bem organizadas, haviam estendido seu domínio sobre a província de Acaia, incluindo Corinto. Minha infância, de Gesiel, foi cheia de recursos graças à tradição comercial da nossa família israelita, que remontava ao tempo do meu avô Jared. Estudei em boas escolas, tanto romanas quanto de Corinto, que me ajudaram a desenvolver o intelecto. Eu tinha 5 anos quando nosso lar se iluminou com a chegada de Abigail, minha irmãzinha, que trouxe ainda mais alegria para a nossa família, complementando o belo. Os anos se passaram rapidamente, embora parecesse que tudo estava bem. Comecei a perceber que minha infância estava ficando para trás. A presença dos romanos em nossa cidade trouxe mudanças profundas e impactantes. Meu pai, antes sereno, começou a tornar-se amargurado e revoltado, pois via que os romanos ampliavam o seu domínio sobre a região. Quando Abigail completou 11 anos, os romanos começaram a apertar ainda mais o seu controle sobre as famílias judaicas. Os generais romanos, em busca de luxos e prazeres, começaram a extorquir as nossas terras e nossos bens. Meu pai, em meio a falsas acusações, foi preso injustamente e perdeu quase todas as nossas terras. Aqui, tema do trabalho: Jesus nos lares e nos corações. Minha mãe, apesar de sua fé forte, adoeceu com o seu jeito muito sensível. Ela percebia que o coração do meu pai estava cheio de revolta e parecia saber como tudo iria acabar. Os romanos deixaram para a nossa família uma casinha que antes era usada pelos serviçais da fazenda e uma pequena chácara que seria suficiente para a nossa sobrevivência. O golpe mais duro para o coração de meu pai veio com a morte de minha mãe. Ela foi definhando a observar tudo aquilo e acabou morrendo de desgosto. Agora, meu pai tinha minha e minha irmã como seus tesouros, e nós seríamos a força do seu coração para continuar nas duras lutas da vida. Com a partida de minha mãe para a pátria espiritual, minha infância chegou ao fim. Agora, me sentia responsável por cuidar de mim, do meu pai e da minha irmã mais nova. O gestor romano marcou uma assembleia para ouvir os israelitas, que sentiam injustiçados. O meu pai queria justiça e queria levar as suas queixas. Na noite anterior, tentei convencê-lo a não ir e reunir a família para ler um pergaminho dos profetas. No dia seguinte, em meio a um grande incêndio que atingiu as terras de Licínio Minúcio,
que ficava ao lado das nossas propriedades, corri para ajudar e controlar o fogo que tentavam salvar Rufílio, um dos serviçais do gestor romano, que era um bom homem. Lutamos arduamente para controlar o fogo, que acabou destruindo as pastagens, as árvores e as belas termas naturais que existiam ali. Ao entardecer, voltei para casa cansado, com as mãos machucadas por lutar contra o fogo. Quando cheguei, encontrei meu pai, angustiado e abatido. Meu pai contou para mim e para minha irmã que, ao expor os seus pedidos de justiça aos romanos, recebeu uma resposta de condenação e de expropriação das nossas chácaras, e que nós teríamos 3 dias para abandonar o que até então era nosso. Tudo perdido porque fui assim desamparado, meu Deus, o pai reclamava. Então respondi para meu velho pai, Jashoded: Pai, por que temer? Deus nunca faltou com a sua misericórdia. Essas derrotas vêm e passam. Deus guiou o povo de Israel e não nos faltará. Podemos sair dessa casa amanhã. Deus é a nossa bússola, é a nossa casa. Enquanto tentava elevar o seu ânimo e o de Abigail, ele confessou. O pai então confessou que havia cometido um terrível erro. Foi ele quem ateou fogo nas terras de Licínio Minúcio, revoltado com a sentença que tirou seu último pedaço de terra. Meu coração se estremeceu e senti o ímpeto da juventude empurrando as palavras para fora do meu peito. Pai, por que levantou o braço vingador? Por que não esperou pela justiça divina? Isso não foi só um crime de desconfiança nas leis divinas, mas também um atentado contra a natureza, que nos dá o pão e o abrigo. Além disso, Caio e Rufílio ficaram muito feridos no incêndio. Pai querido, estávamos em paz com as derrotas do mundo, porque tínhamos a consciência pura. Agora precisamos preparar o nosso coração para as represálias que virão. Em poucos instantes, uma comitiva de soldados romanos bateu à nossa porta com a ordem de prisão. Abraçados, nós 3 fomos escoltados pela noite até um velho casarão no centro de Corinto, que servia de prisão. Lá passaríamos a noite. Durante a noite eu orava e tentava acalmar Abigail, enquanto nosso pai dormia, abatido pelo cansaço e sofrimento do longo dia. A noite foi longa e pesada. As expectativas para o amanhecer não eram boas. Logo chegaram os soldados que arrastaram para a sala o julgamento. Não houve interrogatório, depoimento ou chance de defesa. Meu velho pai e eu fomos amarrados ao tronco. Licínio Minúcio informou aos serviçais: da herdade vieram Jachebade atear fogo nas pastagens, e pediu ao carrasco que aplicasse 20 chibatadas a meu pai. Pensei rápido e tentei assumir a culpa para salvar a vida dele, mas não fui atendido. Ao contrário, levei as 20 chibatadas junto com meu pai. As lambadas do chicote começavam a cortar as nossas costas, enquanto Abigail, ajoelhada, não parava de chorar. Gritei para Abigail: tenha coragem e fé, e faça a prece dos aflitos. Nosso pai está a espiar. Abigail começou a entoar um cântico que aprendemos com nossa mãe, parecendo um pássaro ferido, mas ainda cheio de beleza. O contraste daquele momento tocou até os romanos presentes. O gestor romano, tocado por forças invisíveis à prece, gritou para o soldado: Justino, leve essa mulher para a rua e solte-a. Assim, vi meu pai morrer ao meu lado e minha irmã desaparecer pelos corredores que levavam para fora do prédio. Acordei na cela úmida e escura, onde outros, assim como eu, pagavam pelos erros dessa e de outras vidas. Levei 1 mês para ver minhas feridas se fechar. Enquanto orava pela alma de meu pai e pelo bem-estar da minha irmã, aonde estaria Abigail? A dúvida me acompanhava dia e noite, e em meio à escuridão, minha única companhia eram as lembranças e a esperança de que ela estivesse segura aonde quer que fosse. Entre os colegas, ofereci meu ombro amigo,
e compartilhava minha fé, o que fez ganhar a simpatia já num navio com demais escravos. Certo de um dia, um jovem romano chamado Sérgio Paulo, que havia embarcado há pouco tempo no nosso navio, ficou gravemente doente, com uma febre mortal. Fui designado para cuidar do político romano, embora estivesse fisicamente exausto. A oportunidade de ser útil renovava minhas forças, então dediquei-me a ele com todo o cuidado que tinha. Cuidei dele como se estivesse cuidando de um familiar meu, certo de que Deus observava cada um dos meus bons atos. À medida que se recuperava, Sérgio Paulo me perguntava sobre a minha vida, minha família, a minha fé. Mesmo sendo um escravo, encontrei nele um ouvinte atento, e minhas palavras pareciam tocar algo dentro de mim. Como a vida muda, de um núcleo familiar completo, se tornou um escravo. Na véspera do dia em que eu deveria voltar ao porão com os demais remadores, com os demais escravos, comecei a apresentar os sintomas da peste. A febre me atingiu e minhas forças começaram a falhar. A regra era clara: os escravos doentes deveriam ser jogados ao mar. Mas Sérgio Paulo, em dívida de gratidão comigo por ter salvado a vida dele, enterneceu-se junto ao capitão para me ajudar e mudar o meu destino. O político romano pediu que os registros indicassem meu sepultamento no mar devido à doença, mas na realidade eu seria libertado no porto de Jope com uma bolsa de moedas. No dia seguinte, tudo correu como Sérgio Paulo havia solicitado. Ele ainda me recomendou não contar minha história ou revelar a minha identidade para ninguém. Agradeci e na calada da noite desembarquei. Enfraquecido pela febre, me joguei entre a vegetação perto da estrada. Um homem notou minha movimentação e logo percebi o que ele planejava: assaltar-me. Estendi então a bolsa que Sérgio Paulo havia me dado. Aquele homem, chamado Irineu de Crotona, fingiu estar tocado pela minha situação e eu, sem muitas opções, resolvi pedir ajuda. Irineu parou, pensou em um instante e disse: lembrei-me de um grupo chamado Homens do Caminho. Eles podem te ajudar. Irineu me levou até a casa de um homem idoso chamado Efraim, que me recebeu com muita gentileza e doçura, chamando-me de irmão. Não entendi por que ele me tratava assim. Levou-me para Jerusalém, onde temos mais cooperadores para cuidar de você. Não é o primeiro doente que o Cristo havia encaminhado à minha porta. Ao amanhecer, chegamos a um casarão simples e de aparência muito humilde. A febre não me abandonava. Vi quando Efraim pediu que chamassem Pedro. E ele, junto de um jovem, se aproximaram. Cumprimentaram Efraim e o jovem disse: é impossível, já temos 49 doentes acamados. Depois descobri que Pedro cuidava de todos ali que chegavam com o carinho de um pai. Fui recebido já inconsciente e fiquei vários dias entre a vida e a morte. Ainda não sabia, mas Deus tinha outros planos para a minha jornada na terra. Pedro então começou a contar a história de Jesus. Seus olhos brilhavam e ele parecia envolto de uma luz suave, até os pássaros pareciam ter parado de escutá-lo. E o Messias? Onde está o Messias? Há mais de um ano ele foi crucificado, aqui mesmo, em Jerusalém, entre os ladrões. Nos dias que seguiram, continuei estudando as anotações do apóstolo Mateus, sempre tirando minhas dúvidas com Pedro e com Tiago. Um dia chamei Pedro e contei toda a minha história de Corinto até a minha chegada à casa do caminho, onde fui acolhido com tanto amor. Pedro me alertou que eu deveria manter o anonimato, pois Jerusalém estava cheia de soldados romanos. Pedro exclamou: sim, doravante serás meu filho, e te batizarei com um nome grego. A partir de hoje te chamarás Estevão.
Passei mais de um mês me preparando para os serviços que não paravam de crescer, políticos abatidos pela lepra, mulheres que antes eram ricas e agora estavam em farrapos. Sempre havia alguém precisando de ajuda e sempre havia espaço para acolher a quem quer que fosse. Aquele jovem judeu de Coríntio entrou com uma nova vida. Renasci pelo Cristo. Não só o meu nome mudou, como também minhas disposições para viver e servir. Iniciei uma tarefa simples, ajudando a todos que conseguia. E sempre que podia, voltava às anotações de Mateus para estudar o exemplo do Cristo e os seus ensinamentos. Servi ao Cristo na Casa do Caminho por mais de um ano. E a cada dia me sentia mais próximo do Mestre e de seus apóstolos. Vi que alguns deles ainda tinham receio de desafiar a lei de Moisés e de irritar os fariseus. No entanto, eu havia entendido: se o Messias, que trouxe o perdão e o amor com a sua mensagem, foi crucificado, qualquer um de nós poderia enfrentar um destino ainda mais difícil. Naquele dia, a humilde Casa do Caminho estava repleta de corações necessitados e sofredores, mas algo me chamou a atenção: a presença de doutores da lei entre nós. Senti um calor espiritual invadir meu peito, orei silenciosamente ao Mestre, pedindo que o amor do Cristo guiasse cada uma de minhas palavras. Então, iniciei minha fala, com o coração firme no desejo de espalhar a luz do Evangelho, certo de que as palavras não seriam minhas, mas dele, do Cristo, que nos ensinou o verdadeiro caminho. Repentinamente, o jovem Saulo de Tarso se levantou, interrompendo-me no meio da pregação com uma mistura de irritação e raiva. Percebi o quanto ele ainda estava distante do entendimento do coração simples e aberto à verdade. Então ele me questionou em tom desdenhoso: Galileus, quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Naquele instante ficou claro que o conhecido orador do templo de Jerusalém ainda via o povo de Israel com a arrogância de quem crê que deve conduzir, não libertar. Pela verdade, sua mente brilhante ainda não conseguia enxergar o valor da fraternidade e da humildade. Com calma respondi: ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem à mercê de quantos vivem pelo cálculo sem as claridades do sentimento. Saulo, espantado com minha calma, retrucou com veemência: aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador? Saulo, doutor da lei, chamando a mensagem do Cristo e o próprio Cristo como mistificador. Mantendo a serenidade, respondi: irmão, o Mestre bem disse que viria trazer a divisão. É chegada a hora de deixarmos a infância espiritual para trás e absorvermos a luz da verdade. O Messias não veio como príncipe guerreiro, mas sim como o pastor que guia e protege o seu rebanho com amor. Porque os judeus esperavam sim um rei, um Messias, mas montado num cavalo, não num jumento, carregando uma grande espada, mas não o Evangelho do amor. Que a bênção do Cristo esteja com todos vós. Saulo, tomado de uma irritação ainda maior, insistiu: exijo a continuação deste debate. Calmamente repliquei: o Cristo nos aconselhou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tens uma acusação legal contra mim, age sem receio, mas no que pertence a Deus, só Ele pode julgar-me. Os dias seguiram com aparente tranquilidade, mas a tensão pairava no ar. A visita dos fariseus ao nosso grupo deixou uma marca em Jerusalém e os comentários corriam pelas ruas. Certo dia fui surpreendido com um convite formal. Saulo de Tarso me convidava a dar continuidade ao debate interrompido, desta vez no templo de Jerusalém, perante os doutores da lei. Decidi então, após conversar com
Pedro com Tiago, com Mateus, a não ir. Confirmando os temores de Tiago, a notícia chegou como uma flecha. Neemias, amigo íntimo de Saulo de Tarso, apresentou uma denúncia formal contra mim, acusando-me de blasfêmia. Já que não faz o que eu quero, agora eu vou te acusar. A denúncia era grave. Uma audiência havia sido marcada no Sinédrio. Agora não havia escolha e eu deveria comparecer e enfrentar as acusações. No dia marcado, me apresentei sozinho. Pedi que Tiago, Pedro e João não me acompanhassem. Ao entrar, senti que era um estranho em um templo cheio de luxo. As túnicas adornadas e os enfeites com os fios de ouro mostravam o desejo dos fariseus de se destacarem como superiores. Enquanto olhava para a assembleia que se reunia diante de mim, me perguntei se não seria aquelas as ovelhas perdidas às quais o mestre se referia. Sim, eu iria semear a boa nova, a boa mensagem, mesmo sabendo que ali encontraria terrenos pedregosos e espinheiros, mas também sabia que haveria corações férteis, prontos para receber a semente do Evangelho e multiplicar o ensinamento do Cristo. Saulo então iniciou o questionamento: por que rejeitaste meu convite para continuar o debate, quando já te honrei com minha presença na casa do caminho? Respondi calmamente: o Cristo me ensinou a enviar o fermento da discórdia, a evitar o fermento da discórdia. Quanto à honra de sua visita, sigo o profeta Davi, que nos lembra que nada de bom possuímos em nós mesmos se Deus não nos amparar. Saulo elevou sua voz, confirma a blasfêmia de que o carpinteiro de Nazaré é o Cristo prometido? Sem hesitar respondi: mantenho minha crença de que Jesus é o Salvador prometido e anunciado pelos profetas de Israel. Imediatamente houve vaias vindo da assembleia e em seguida Saulo provocou: acreditas que Jesus é maior que Moisés? Com firmeza respondi: Moisés nos trouxe a justiça da lei revelada, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. E ele continuou: testemunhamos a cura da menina muda, por isso é acusado de feitiçaria. Como te defendes disso? Respondi com calma: o judaísmo está cheio de fatos como este que você talvez não compreenda. Moisés fez a água jorrar de uma pedra e abriu o mar vermelho para a fuga do nosso povo. Não vês nesses eventos os recursos da providência divina? Minha resposta lógica e direta incomodou visivelmente Saulo, que concluiu o julgamento com um tom severo. O acusado confirma por suas próprias palavras as denúncias que lhe foram feitas. Como réu, confesso, antes de ouvirmos a sentença final, tendes a chance de se dirigir à assembleia por ser israelita. Saulo de Tarso, visivelmente irritado, avançou contra mim, desferindo socos que feriram meu rosto. Permaneci imóvel, orando a Jesus para que a minha fé não vacilasse no testemunho necessário. Saulo, ainda mais irritado com minha calma, gritou: não reages, covarde? A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo difere da vossa. Tomado pela raiva, Saulo pediu que eu fosse condenado imediatamente ao apedrejamento. Vários dias se passaram nos corredores úmidos e escuros daquela prisão, e logo perdi a noção do tempo. Ouvi pelos comentários dos guardas que Pedro e João também haviam sido presos, mas já tinham havido sido libertos. Amanheceu, um lindo sol e um céu azul seriam a moldura do meu julgamento. Saulo se aproximou e me deu uma última chance. Retira tuas palavras sobre o carpinteiro de Nazaré. Esta é a tua última chance para salvar a tua vida. Respondi com serenidade: não insultes o Salvador. Nada no mundo me fará renunciar ao Cristo Jesus. Morrer por ele é uma glória, pois se ele se entregou na cruz para salvar a humanidade inteira.
Não demorou muito até que as pedras começassem a me atingir, os ferimentos se acumulavam, a dor crescia, mas o meu coração e eu pensávamos no Cristo e orava. Repassando minha jornada, lembrei-me da minha amada mãe, do sacrifício do meu pai e da figura querida de minha irmã, Abigail. Senti meu corpo tremer enquanto o sangue escorria das feridas. De olhos fechados, sempre em oração, tive uma visão celestial. Vi anjos me acariciando e diante de mim surgiu uma corte de seres iluminados, abrindo um caminho glorioso. Ao fundo, uma figura de luz apareceu e logo percebi que estava diante de Jesus, em toda a sua glória. Naquele momento avaliei que eu conhecia o Cristo, mas Saulo ainda não. Por piedade orei por ele: Senhor, não impute Saulo esta culpa. E então desmaiei. Acordei e me vi numa mesa de pedra no interior do templo. Confuso, abri os olhos e vi minha irmã, Abigail, debruçada sobre mim. Sem força sussurrei o seu nome. Ela, chorando muito, me perguntou: o que fazes aqui? Por que te chamam de Estevão? Quem é o Cristo que defendes? Eu mal consegui falar. Sentia a morte se aproximando. Com as poucas forças que me reservavam, resumi minha trajetória e, preocupado com o futuro de minha irmã, perguntei: com quem te deixarei? Abigail apontou para Saulo de Tarso e disse que ele era o seu noivo. Saulo parecia aterrorizado com a surpresa que a vida havia lhe reservado. Esclareci para Abigail: não vejo em teu noivo um inimigo, mas sim um irmão. Ele é bom e generoso, pois defende Moisés com todas as suas forças. Quando ele conhecer Jesus, vai servi-lo com o mesmo fervor. Seja para ele uma companheira fiel. Abigail, te peço, ore a prece dos aflitos, como fizeste no dia da partida de nosso pai. Essas foram as últimas palavras que disse antes de perceber a beleza do mundo espiritual, enquanto Abigail entoava o cântico em prece. Aqueles seres de luz me conduziam até Jesus. Agradecido, ajoelhei-me aos pés do Mestre. Ele me ergueu e, olhando em meus olhos, repetiu o convite que fizera aos pescadores da Galileia: segue-me. Desculpa a leitura. É uma mensagem que acredito que tenha tudo a ver com esse tema, porque trata da importância do núcleo familiar, do amor construído no núcleo familiar, e a humanidade é a nossa família. A humanidade é a continuidade desse amor para tocar os nossos corações. Não sei se todos sabem, depois dessa passagem, Saulo continua, encontra o Cristo, né, na estrada do caminho, na estrada de Damasco, né, e a partir dali há uma reviravolta e ele se torna o maior propagador do cristianismo. Se hoje nós estamos aqui, é por causa de Saulo, que depois se torna Paulo, o apóstolo Paulo. E depois a história vocês sabem. Mas talvez o que não saibam alguns é que Estevão se torna o espírito protetor de Paulo, né? Então é toda uma caminhada que a gente, muitas vezes, no núcleo familiar tem algumas dificuldades e a gente pensa, não pode ser da mesma família. É da mesma família, da família espiritual, que a gente vem para se reajustar, a gente vem para se amar. E só o amor, como nos mostrou Estevão, como nos mostrou Gesiel, é capaz de superar todas as dificuldades. O que nós faríamos na situação dele, depois de ser apedrejado, de perder tudo que tinha, né? Será que nós teríamos esta noção de amor e dizer para sua irmã se casar e ser fiel, né? Em todos os sentidos, aquele que foi o seu algoz? É um ensinamento lindo que eu acho que contempla o tema que nos foi convidado para fazer nesta noite.
eu quero agradecer pela oportunidade, sem antes indicar a leitura deste livro aqui, Conduta Espírita, que tem aqui o item número 5, que é no lar. Então, eu não quero passar do horário, mas fica a dica. Esse livro aqui, ele foi psicografado por Valdo Vieira e por Francisco Cândido Xavier. Nesse mês de abril, as palestras excepcionalmente têm mais do que meia hora, pode chegar até 40 minutos. Ai, que boa notícia! Para mim, não sei para vocês, né? Então, Valdo Vieira e Chico Xavier, né, psicografaram de vários espíritos, e o item 5 é no lar, que diz assim: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Hoje está tendo espiritismo na praça, no Parcão, né? Nós estávamos lá pela tarde com o espírito iluminado lá de casa, que é a minha esposa. E aí a gente estava conversando um pouquinho, o tema era muito semelhante, né? O tema lá era, que eu já me esqueci, mas era a importância do núcleo familiar para a humanidade, né? A transformação, né? A família como agente de transformação da humanidade. Estou ficando velho, mas não tanto. E a gente estava conversando sobre a importância do diálogo no núcleo familiar, sendo que semana passada saiu um artigo numa revista americana falando que os nossos jovens estão cada vez menos verbalizando, cada vez menos conversando e se comunicando cada vez mais pelos aplicativos de texto, né? No WhatsApp, né? E os médicos falando que isso está causando um problema muito sério nessa geração atual e muito maior nas próximas gerações pela falta de diálogo, né? E a importância do calor do nosso núcleo familiar, aonde a gente está perdendo o hábito do abraço, do beijo, né? Porque não estão mais se convivendo, porque quando se encontram não tem mais o que conversar, porque se conversam tudo através de texto, né? E a gente estava hoje preparando o trabalho, eu até comentei com a Carol, quando eu saio com o Davi vem me contar umas histórias e algumas notícias que eu já sei, mas eu me faço de bobo justamente para ter um diálogo, uma conversa com ele, porque a gente tem que cultivar isso, cultivar o momento do chimarrão, cultivar o momento que ele está contando uma novidade. Por exemplo, hoje era 5 da manhã, a gente levantou para levar ele na Federação Espírita, porque tem uma caravana indo para Florianópolis, para a Combrage, que é a Conferência de Jovens Espíritas da região sul do Brasil. Talvez alguns aqui da casa também foram, né? E ontem nós chegamos em casa e ele, quero mostrar que eu fiz a mala, quero mostrar que eu fiz isso, fiz aquilo, peguei as autorizações. E ele já é um jovem de 17 anos, e um jovem de 17 anos talvez poderia estar com a cabeça em outros lugares, em outras coisas, e não querendo o pai e a mãe por perto, mas esses momentos a gente tem que cultivar. E a gente sempre, quando a gente traz exemplo pessoal, a gente nunca está dizendo que é a perfeição, porque a nossa família é toda atravessada como todas as famílias são, mas são coisas que a gente, é melhor a gente contar da gente do que contar da vida alheia, né? Então são esses momentos que a gente poderia passar batido, arrumar uma mala, qual o problema? Todo mundo arruma. Mas não, ele não quer simplesmente arrumar a mala, ele está querendo dizer o esforço dele em fazer a coisa certa. E talvez a gente está perdendo esse contato próximo, porque tudo que a gente for fazer, a gente bota no Google que tem como dizer tudo. Tem como fazer, nos ensina a fazer tudo. Mas na nossa relação íntima não tem Google que possa interferir, né? A gente lê as receitas de bolo na internet, mas a gente vai fazer, não é a mesma coisa. E a teoria é muito diferente da prática. E tem coisas que a gente não pode perder de cultivar, que é o abraço, que é o beijo, que é o carinho, de dizer que ama, mas demonstrar que ama, porque também não basta só dizer.
Então, o cultivo do amor no lar é o cultivo do amor no nosso coração, né? Esse exemplo de Gesiel é o amor que estava já semeado ali, mas não era dessa encarnação, era de encarnações passadas, que a gente sabe a história desse espírito, são encarnações após encarnações trabalhando pela mensagem do Pai. Já é um coração que está sendo cultivado há muitos anos ali. E quando a gente vê alguém brilhar, não é porque brilhou naquele momento, é porque vem se trabalhando, se lapidando há muitos e muitos séculos. E esses corações somos nós que estamos aqui nessa noite, porque a gente poderia estar em outro lugar. E nós optamos estar aqui, cultivando essa semente do amor. E que a gente não perca isso que a gente já tem desabrochado dentro de nós. Que não venha qualquer tempestade a qualquer momento, porque todos nós que estamos nesse mar, a gente está suscetível a tempestades. Até porque a gente sabe que é só na dor que a gente cresce e evolui. Graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade, por exemplo, eu não sei nem quem é a gestão, a presidência da casa nesse momento, né? Da Luz Eterna nesse momento. Mas como a gente conhece há muitos anos, a gente vê a transformação física dessa casa. Mas só que para ser transformada fisicamente, muitas paredes foram quebradas, portas foram arrancadas, piso foi refeito. E assim a nossa vida também. Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, tem que quebrar muitos maus hábitos na gente. Tem que muitas janelas do nosso coração ser talvez quebradas, arrancadas para ser colocadas novas. E alguns conceitos antigos que nós tínhamos são aprimorados, são trabalhados. É isso que o Evangelho vem nos mostrar. Se a gente espera uma vida quadradinha, organizadinha, a gente está totalmente por fora do que é o Evangelho, né? Para nós vermos a nossa vida se desenvolver espiritualmente, a gente tem que ficar permanentemente fazendo aquilo que a gente não gosta. Ninguém vai me convencer que alguém gosta de correr todo dia, de fazer musculação, de ficar comendo alimentação regrada. Todo mundo gosta de comer o que não presta. Todo mundo gosta de no inverno ficar deitadinho na cama confortável. Mas a gente sabe, se a gente quer uma vida saudável, a gente tem que se exercitar. Se a gente quer uma mente saudável, tem que se exercitar. Se a gente quer ter uma saúde boa, a gente tem que se cuidar. E tudo isso dá trabalho. Se a gente quer no nosso núcleo familiar termos a fraternidade, a solidariedade, a paciência, o amor, a resiliência, nós temos que exercitar, né? Se não fosse o exemplo de Gesiel ao cuidar daquela criatura que todo mundo poderia odiar porque era um político romano, e ele foi lá e cuidou, ele não poderia ter dado essa reviravolta na vida dele. Ele teria sido jogado em alto mar. Então não importa quem seja a gente fazer o bem, é fazer o bem sempre. E esse irmão se compadeceu, Sérgio Lopes se compadeceu dele, e ao Senhor estendeu a mão para ele, algo que ele jamais poderia imaginar. E ele pôde sair então do navio e conhecer a casa do caminho. Quantas e quantas curvas a vida nos mostra e a gente acha, não, isso aqui não vale a pena, não vou fazer. E a partir dali a gente conhece uma pessoa, conhece uma história de vida, conhece alguma situação que vai transformar os nossos corações e transformar a nossa vida. Então, vale a pena sempre fazer o bem. Vale a pena a gente passar um pouquinho de trabalho aqui, porque é o trabalho que nos edifica. E é pelo trabalho que em 15 anos, o então Hipólito Leon Denisard de Rivail se tornou Allan Kardec e deixou as 5 obras básicas para nós, né? Em 15 anos, o que nós fizemos? O que nós vamos fazer nos próximos 15 anos? Encarnado ou no plano espiritual? Allan Kardec fez o que fez. Se ele fez, nós podemos fazer. Se Saulo se tornou Paulo numa única encarnação, nós podemos também. E assim, tantos e tantos irmãos.
como por exemplo Santo Agostinho, né? E tantos outros que numa encarnação fizeram uma verdadeira reviravolta em suas vidas. São exemplos que nos mostram que é possível e que nós temos sim força para fazer, que nós temos um caminho para seguir e que Jesus, como um ceifeiro, abriu o caminho, abriu a estrada e a nós cabe seguir. Obrigado pela paciência, uma boa noite a todos. Ai, Robson. Ô, Robson, e a prece dos aflitos? Opa, vamos lá. Tu sabe? Eu? Vamos. Eu também tenho um invento. Eu sei. Então vamos lá. Será? O meu? Então tá. Você está ali? Não, vem, fica aqui comigo. Credo, é? Então tá. Falou da prece e não vai falar a prece pra gente. Qual prece, Maria? Dos aflitos. Mas eu sou uma criatura aflita, eu estou aflita agora, por exemplo. Ele não falou 2 vezes da prece dos aflitos? Ah, tá aqui, mas eu não sei ela decora. Tu quer que eu ache aí? Não, eu vou falar então. Então fala. Será que eu sei? Vamos ver. Vamos lá. Então tá. Então a gente faz a nossa prece de encerramento. Vou tentar. Se eu não souber, tu continua. Tá bom, tá bom. Bom é que é tudo ensaiado. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, tua fonte generosa é um bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois em tudo a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos. Donarinha, Zina. Então tá. Boa noite a todos. Tivemos o prazer de escutar, né, de relembrar essa história maravilhosa, né, do jovem Gesiel. Muito interessante. Bom, pedimos aos trabalhadores que se dirijam, né, às cabines. Obrigada.